difícil. Fernando, estou aqui com uma informação com relação a um quadro, né, que você participou, Vida sim. A2, Vida com o Papo A2. Cabeça, com a Eliana Barbosa, é isso mesmo? Isso. Qual foi o assunto tratado? O assunto foi vida de casal, né? Falando sobre a questão de filhos, em relação ao casal, o problema que os filhos, por exemplo, têm quando o casal não sabe colocar hierarquia nem disciplina nos filhos. Pois é, e esse programa vem fazendo um sucesso tremendo aqui para nós, né? Porque vem sendo destaque realmente aqui na programação da TV+, pelos assuntos que são tratados, principalmente assuntos interessantes, né, Fernando? E que remetem principalmente à questão da família. Isso. E aí, claro, não poderíamos deixar passar em branco, vamos apresentar um trechinho do que foi esse quadro Vida 2, no Papo Cabeça com Eliana Barbosa, participação especial de Fernando. Olha só, vamos lá. Você deve estar se perguntando por que o quadro Vida 2 se a gente está falando de filhos, mas é justamente por isso, porque quando os filhos chegam, muitas vezes, se o casal não se preparar e não se cuidar, pode acontecer, né, Fernando? Exato. De perder a privacidade e de deixar de namorar, deixar de ter aquela vida gostosa que tinham antes dos filhos chegarem. O que você sugere, Fernando? Olha, o que eu sugiro é o seguinte, os pais eles têm que parar com essa besteira de querer compensar a afetividade com os filhos, tá? E muitas vezes a cama compartilhada é um problema sério, porque uma das coisas que a cama compartilhada ela tira das crianças é a noção de hierarquia e tira a privacidade dos pais. Exatamente. A gente sabe. E muitas vezes os pais eles perdem aquela privacidade, muitas vezes, para ter a relação íntima entre eles. Exatamente, e o casamento dessa forma acaba esfriando. Outra coisa que a gente escuta muito quando uma mãe tem o primeiro filho, principalmente, é ela começar a falar para todo mundo, e às vezes até na frente do marido, esse filho é tudo para mim. Ou seja, ela já está jogando o marido para fora da vida dela. Então isso é um crime para a sua vida conjugal. Tá certo? Exatamente. É importante, porque você como homem, né, Fernando? Você pode falar uma mulher, como por exemplo, dói, um né? marido, por exemplo, que fala isso para uma mulher, o que ele está falando de forma subliminar para essa mulher? Ele está falando, aliás, para esse marido. A mulher, né? O meu marido, pode arrumar outra mulher. Tá? Porque eu já tenho aqui uma criança, isso para mim basta. Já me satisfaz. Você entendeu? Tudo. E depois reclama quando o marido começa, né, a engraçar com outra mulher. Que muitas vezes vai valorizar ele da forma que ele gosta. Porque quando uma mãe chega para um pai e fala assim, meu filho é tudo para mim, ela está desvalorizando o pai. Exatamente. E é muito importante, você não tem ideia do quanto é importante, sabe, para o seu filho sentir a segurança desse amor que você tem pelo seu marido e ele tem por você. Então, procure manter essa privacidade, até porque seu filho vai crescer, você vai ter a sua vida, ele vai ter a vida dele, você vai ter a sua vida com seu marido, e aí? Acabou o romantismo, acabou tudo. Então, pensa nisso com bastante carinho. Exatamente. Né, cuida mais do seu marido, cuide mais da sua esposa, porque se o seu filho te perguntar, mamãe, quem é mais importante para você? Eu ou o papai? Você tem que dizer que é o papai, já que você vive com ele, gosta dele, do seu marido. Por quê? Se ele perguntar, por que, mamãe? Você vai responder assim, porque se não fosse o seu papai, você não teria nascido. Tá bom? Então que fique esse recado. Exatamente, porque a valorização do pai, a gente tem que lembrar o seguinte, que o pai, de forma inconsciente, ele é um arquétipo da autoridade, dos limites que os filhos têm que ter. Então, quer dizer, se a mãe desvaloriza o pai, essa noção de autoridade, essa noção de limites que a criança tem que ter, ele vai perdendo. Exatamente. Tá certo? Então, quer dizer, até a segurança, a insegurança de muitas crianças é devido a isso, de não ter aquela certeza, forte, a figura forte do pai. Exatamente. Tá certo? Bom, nosso tempo é curtinho nesse quadro, mas você vai voltar, Fernando, e nós vamos falar mais sobre filhos em outras ocasiões, porque esse assunto vai longe. E vai muito longe, né, Fernando? Você que participou nesse quadro aí, Vida 2, Papo Cabeça com a Eliana Barbosa,
realmente, né? Essa questão de colocar os filhos entre o casal mina o relacionamento? Ué, vai minando, viu, Faria? É igual eu estava te falando aqui enquanto estava passando. Eu já vi casos, por exemplo, de gente que foi no meu consultório falando que tinha essa prática de colocar as crianças para dormir no meio do casal. E aí eu perguntei quanto tempo que a pessoa não tinha relação íntima, sexual. Falou, mais de 5 meses. Eu falei, acabou. 5 meses. Exatamente. Então, quer dizer, e eu falei, mas e aí, como é que faz? Aí o casamento já está indo para as cucuias. O sujeito já está começando a ficar no barzinho 3 vezes por semana. Você entendeu? Então começa a desagregar toda a família. Viu, e são Faria? muitos casais que têm essa prática de colocar os filhos ali na cama, né? Uma vez eu falei isso numa palestra, estava numa palestra lá falando, e uma mulher levantou lá, queria me bater. Ah, mas eu faço isso, não tem nada demais. Você só tem pensamento sujo nessa cabeça sua. Você entendeu? Aí eu fui ver lá e falei, e o seu marido? O que ele diz? Diz, não, meu marido já foi embora de casa há muito tempo. Falei, então, pronto, tá aí a explicação. eu não preciso falar mais nada. Exatamente, o resultado ela mesmo Você deu. entendeu? Né? Isso. E geralmente é o que acontece, porque a gente fica observando que são muitos casais que entram nesse conflito dentro de casa justamente porque nasce o filho, né, o que seria uma solução ali para manter o casal unido acaba sendo justamente o problema para a separação. E ali muitas vezes, quando nasce o filho ou a filha, a mãe começa a desvalorizar o pai. Ela começa a jogar o pai numa situação de segundo plano e colocar os filhos em primeiro plano. E isso aí está errado, tá certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado, ver o que você está... A pessoa tem que entender, gente, como eu faço para manter o quê? A questão da hierarquia dentro de casa. É exatamente o quê? É a valorização do pai. E é aquela questão, né, Fernando? Isso. A gente não está incentivando em momento algum para que o casal não tenha filho. Muito pelo contrário. Isso. É que cada um faça o seu papel ali dentro do seio familiar. Né? Exato. E filho é filho. É isso que as pessoas têm que lembrar. Que filho está em segundo plano. E os casais, eles estão em primeiro plano. Tem que manter isso. Com certeza. Você entendeu? Bom, então daqui a pouquinho...